Bom, conforme anunciado, nós queríamos até o dia de hoje, uma quarta-feira, entregar na Câmara dos Deputados para o presidente Arthur Lira o projeto de lei complementar que regulamenta a emenda constitucional da reforma tributária. Trata-se de um projeto muito alentado, as pessoas podem se assustar um pouco, são 300 páginas e 500 artigos, mas isso substitui uma infinidade de leis que estão sendo revogadas e substituídas por um sistema tributário que será um dos mais modernos do mundo. Gosto sempre de lembrar que o último relatório do Banco Mundial sobre sistemas tributários colocou o nosso país, infelizmente, entre os 10 piores sistemas tributários em vigor. Todo esse esforço que foi feito ao longo do ano passado e no começo desse ano, já em fase de regulamentação, visa justamente colocar o nosso país entre os 10 melhores sistemas tributários. E eu não tenho nenhuma dúvida de que haverá uma combinação virtuosa entre dois elementos dessa reforma. O primeiro deles é a adoção do Imposto de Valor Agregado, o IVA, que substitui vários impostos. Teremos, portanto, ele tem dois nomes porque tem duas destinações, estados e municípios de um lado e União do outro. Mas, de fato, é o mesmo imposto. É a mesma base de cálculo, é a mesma regulamentação, será o mesmo procedimento de validação, ou seja, tem a CBS e o IBS que, no fundo, tem a mesma finalidade, mas com duas destinações diferentes. Por isso que chama IVA dual, que uma parte dele vai para estados e municípios e a outra parte fica com a União. Isso será de uma utilidade para as empresas que hoje elas nem sonham em ter no Brasil, apesar de terem adotado o Brasil como sede das suas atividades ou de terem vindo para cá com subsidiárias. Mas o fato é que elas não têm hoje ideia do quão simplificado será o nosso sistema tributário ao término da transição, que no caso da União é rápida, porque tem a mesma destinação, e no caso dos estados e municípios, ela vai até 2032. O segundo elemento, que se combina com o primeiro, é que nós teremos um sistema tributário totalmente digital. Totalmente digital. Com o objetivo exatamente de que, com a ampliação da base de contribuintes, nós possamos ter uma alíquota mais razoável. Hoje a nossa alíquota está na casa de 34%. Né? Essa é a alíquota que se paga no Brasil. E nós temos segurança que, se nós tivermos um sistema digital que coíba a evasão, coíba a fraude, e essa alíquota pode ser reduzida, mesmo com as excepcionalidades que a emenda constitucional trouxe e que a lei complementar regulamentará. Mesmo assim, nós podemos ter uma alíquota mais baixa do que a vigente no Brasil. Isso significa dizer que os investimentos no Brasil serão desonerados, que as exportações serão desoneradas, que os produtos de consumo popular, sejam alimentos, sejam produtos industrializados, que são consumidos pelas famílias mais pobres, vão ter um preço melhor. Isso significa dizer que não haverá cumulatividade nos impostos. Isso significa dizer que nós não vamos exportar impostos, o que encarece os nossos produtos no mercado internacional. Então, o conjunto de benefícios dessa reforma é inestimável. Há quem projete um impacto sobre o produto interno bruto entre 10% e 20%. É como se o nosso PIB crescesse 20%, diluído no tempo, em função do ganho de eficiência que a nossa economia terá. Então, não se trata de pouca coisa que está se fazendo aqui. O presidente Lula hoje
à tarde, assinou a mensagem, que virá por meio eletrônico, como todas as mensagens presidenciais, mas fez questão que nós imprimíssemos, encadernássemos um exemplar e trouxéssemos às mãos do presidente Lira para formalizar a entrega de um ato tão importante que vai significar tanto para os brasileiros e brasileiras desse país. Então, nós estamos muito confiantes no processo. Eu fiz mais uma vez questão de elogiar as tratativas que vêm ocorrendo na Câmara e no Senado em torno dos projetos, sobretudo da agenda econômica, que tem recebido a atenção das casas. Nós nem sempre saímos daqui eufóricos com o resultado das negociações, mas em todos os casos houve avanço. Em todos os casos nós demos um passo na direção correta. Então isso para nós é muito importante. Agora, numa democracia, vez ou outra, e faz bem a imprensa em colher as vozes críticas ao que está sendo deliberado. Mas numa democracia, nós temos que saber negociar com os representantes do povo. Nós temos que saber compreender a dinâmica da nossa democracia e tentar aperfeiçoá-la o mais possível. Mas o que eu quero dizer é que todos os projetos encaminhados ao Congresso receberam atenção e o presidente Lira me afiançou que o calendário que ele pretende fixar para a deliberação nesta casa vai até o recesso do meio do ano. Seja dia 15, seja dia 20 de julho, o que ele pretende é até o recesso levar a votação no plenário, que vocês sabem que, sendo uma lei complementar, embora tenha um quórum qualificado, não é o de uma emenda constitucional e é uma única votação. Então, é algo que tem uma tramitação mais leve. Segundo aspecto importante é que a lei tem que cumprir a emenda constitucional da reforma tributária. Portanto, os parâmetros já estão fixados. Nós já estamos num outro nível de detalhe. Os grandes temas que foram já deliberados estão na emenda constitucional. Agora, na lei complementar, você vai detalhar. Então, na minha opinião, o nível de tensão ele vai diminuindo a cada etapa. E é normal que haja negociações dos setores, da sociedade. Por fim, eu queria dizer que este projeto já não é apenas um projeto do Executivo Federal. É importante salientar isso. Esse não é um projeto do Executivo Federal. Nós fizemos questão de chamar estados e municípios para acompanhar a confecção desse projeto de lei. Ele foi acompanhado de ponta a ponta por representantes de estados e municípios. Portanto, como todo projeto que é fruto de muitas mãos, ele provavelmente não vai expressar o desejo de ninguém individualmente. Não é um projeto do professor Api, não é um projeto do presidente Lula, do ministro A, B ou C, não. É um projeto que já é o resultado de uma negociação prévia que nós fizemos questão de fazer para facilitar o trabalho do Legislativo. Porque se o Legislativo tivesse que fazer o que nós fizemos nesses 3 meses, nós talvez não tivéssemos condição de aprovar e sancionar a regulamentação da reforma tributária. Então, é muito importante dizer que esses poucos dias, 9 dias a mais que nós utilizamos, foi para consolidar um entendimento mais amplo do que o do próprio Executivo Federal, em proveito da tramitação legislativa. Queria salientar isso, porque essa foi a orientação dada pelo presidente da República e seguida pelo Ministério da Fazenda. Já tentar trazer para cá as coisas bem delineadas, até para que as divergências sejam identificadas rapidamente e possam ser alvo de deliberação o quanto antes. Cadê o Chico? Chico, como é que você... Acho que a gente pode, o senhor está aqui no horário já.
que eu tenho que ir ainda à Casa Oficial do Senado. Vamos... Amanhã às 10, na Fazenda, haverá uma coletiva. Deixa eu lhe falar. Eu não vou antecipar nenhum conteúdo. Mas o que eu quero dizer é que a diretriz do presidente da República foi garantir que, apesar da adoção do IVA, não houvesse nenhum incremento na alíquota dos alimentos, ou seja, nós consideramos a cesta básica no nível nacional, vários alimentos foram incluídos na cesta básica de tributação zero. Aí tem uma segunda alíquota, que não é zero, que é a alíquota reduzida, e uns poucos produtos de consumo de luxo que ficaram na alíquota cheia, na chamada alíquota padrão ou alíquota de referência. Isso tudo está nas tabelas, isso tudo vai ser de conhecimento público, mas eu repito, esse projeto extrapola o Executivo Federal. Ele já é o resultado de uma negociação com estados e municípios, cada qual com a sua especificidade, que foi levada em consideração para trazer para o Congresso essa proposta. Trata-se de uma proposta de lei, de um projeto de lei. Obviamente que agora é o tempo da Câmara, ouvir a sociedade, ouvir os segmentos e, eventualmente, propor ajustes, que serão tratados com muita naturalidade, desde que bem fundamentados. Fundamentando, a sociedade vai ter oportunidade de discutir e vai poder trazer aqui para a Casa do Povo a sua argumentação. Agora, que ele está bem calibrado, eu tenho certeza que está. E que ajustes pontuais podem ser feitos, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Serão 2 projetos de lei complementar. Esse que é vamos dizer que é a matriz do sistema tributário, né? Quase toda a reforma está nesse projeto, ele é o projeto mais importante, mas o outro projeto, ele disciplina certos temas afeitos ao Estado que são muito importantes, como o comitê gestor, tem vários outros temas que o API vai explicar e que vão começar a ser trabalhados pela equipe imediatamente, já estão em estágio avançado e vão ser ultimados até depois do feriado. Nossa ideia é, rapidamente, em 2 semanas, entregar, quer dizer, não na semana do feriado, até o final da próxima, entregar. Hoje foi entregue um. Mas vamos dizer que o grosso da reforma tributária está nesse. Nós só disciplinamos em 2 projetos, porque primeiro ia ficar ainda maior do que já está, são quase 500 artigos, 306 páginas. Então, e outra coisa é que o tema do outro projeto tem caráter administrativo, tem uma série de outras dimensões da reforma tributária que estão sendo tratadas em separado. É a mesma da emenda constitucional. A mesma do último estudo que nós encaminhamos. Não tem diferença. Olha, a alíquota, uma coisa que é importante frisar é o seguinte: hoje nós temos uma alíquota de 34%. Nós queremos baixar essa alíquota. Agora, isso vai depende das exceções, a regra, e depende do sistema de digitalização para diminuir a evasão e aumentar a base tributária. Quanto mais eficientes nós formos no sentido de ampliar a base, inclusive com cooperação federativa, porque em se tratando de um tributo só, tanto o auditor municipal, quanto o auditor estadual, quanto o auditor federal, vão estar trabalhando no mesmo tema. Hoje, um auditor do Estado está cuidando do ICMS. Nós não temos nada a ver com isso, nem o auditor do município tem nada a ver com isso. Sendo um tributo só, você tem uma soma de
fiscalização, cujo objetivo é justamente ampliar a base de arrecadação. Porque se menos gente paga, os que pagam, pagam muito. Se mais gente paga, você consegue trazer a alíquota para um patamar adequado. Na Europa, onde a evasão é muito mais baixa do que no Brasil, menos do que a metade do Brasil, a alíquota é no máximo 25%. Tem países que tem 22%, que é a média da OCDE, se eu não estou enganado. Né? 20%. A alíquota projetada? Não, é 27,5 na média. Na média, entre o piso e o teto, é 26,5. Mas, querida, eu vou te responder, eu tenho que perguntar para ele. Eu não sei responder. Na média, ficou entre 25,7 e 27,3, na média dá 26,5. Responde você, porque senão eu vou errar. Não, mas isso, ela falou que é muito importante. Ela tá. Fala na coletiva amanhã? Vai falar na coletiva também, mas fala. Tá bom, pessoal. Ó, a estimativa é muito próxima do que tinha antes. Com o desenho do projeto de lei, ficaria entre 25,7 e 27,3, com uma média de 26,5. Eu diria que a referência é a média e, como disse o ministro, a expectativa é que seja ainda menor por conta do efeito de 25,7 a 27,3, a média é 26,5. Esse é o ponto. As outras perguntas vão ser na coletiva de amanhã, tá? Então, repetindo, não mudou a estimativa em relação à emenda constitucional. Entre 25,7 e 27,3, com média de 26,5. Isso é o que a simulação indica. Eu tenho o maior prazer em responder para você. Mas, pois não. Hã? Não estou ouvindo. Vai entrar no sistema. Vai entrar no sistema ainda hoje. E o presidente tem autorização para disponibilizar. Já está nas mãos da Câmara e vem pelo Executivo em papel e está vindo pelo sistema também. Eu estou fazendo o mesmo procedimento com o presidente Pacheco. Tá bem? Obrigado, gente.